Olá, o meu nome é Leandro Olímpio, sou diretor do filme Imagens de um Sonho, e a ideia do filme surgiu quase por acaso. Trabalhei por 10 anos como jornalista do Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista e nos últimos anos em que o Brasil viveu uma crise econômica, política e social muito grande, a Petrobras, como empresa petrolífera, como uma das maiores empresas do país, esteve um pouco assim no centro do furacão. E como profissional, jornalista do sindicato, eu tive muito contato com esses trabalhadores, né, esses operários da Petrobras, e o relato do quanto a vida tinha piorado. Então, se antes a luta era por melhores salários, por melhores condições de trabalho, essa luta ela passou a ser praticamente pelo direito de ser explorado, para conseguir um emprego, para não ser demitido. E aí eu estava fazendo uma pesquisa para o sindicato que tinha a ver com um outro objetivo, um outro projeto, e eu acabei me deparando com essas imagens de uma classe trabalhadora no início do ciclo, né, que é chamado aqui no Brasil do ciclo desenvolvimentista, desses trabalhadores com um olhar muito orgulhoso do trabalho, do ofício, e a partir daí eu percebi que seria muito mais potente, na minha opinião, trabalhar esse recorte da crise brasileira através de vídeos publicados pelos próprios operários. Eu teria a possibilidade de fazer um documentário em que eu entrevistasse esses trabalhadores, digamos assim, num modelo clássico de documentário, mas pensei que o dispositivo do uso de vídeos, de internet, poderia ser mais interessante. Inclusive por um detalhe, eu enquanto jornalista do Sindicato dos Petroleiros, que representa parte dos empregados da Petrobras, eu nunca tive a possibilidade de filmar dentro de uma unidade, de uma fábrica da Petrobras. A gente vive um mundo onde o mundo do trabalho, no lado de dentro, né, da fábrica, é um mundo cada vez mais desconhecido para a gente. E através desses vídeos no YouTube, eu acabei me deparando com um mundo que, mesmo sendo um mundo que eu conhecia de perto, era sempre do lado de fora da fábrica. E eu acho que outro aspecto importante para comentar é que a crise brasileira, né, política e econômica, ela foi muito explorada por diversos documentaristas e por muitos materiais, mas sempre do ponto de vista da superestrutura do poder, né? Brasília, no Senado Federal, no Congresso Nacional, e foi um pouco abordado a partir do que foi os efeitos e os impactos desse período brasileiro aqui embaixo, né? Para a classe trabalhadora. E nos últimos anos dessa pesquisa, sobretudo a partir de 2015, que é quando a crise brasileira passa a ter uma dimensão muito mais profunda, muito mais grave, passa a ser cada vez mais escasso o número de imagens de operários dentro da Petrobras, por uma questão muito concreta. Existiam cada vez menos trabalhadores dentro da empresa, existiam cada vez menos projetos de expansão da empresa e o que existia era uma situação muito crítica para a classe trabalhadora. Então a gente passa a ter mais imagens do lado de fora. Em 2018, num ano em que foi o ano que marca a eleição de Jair Bolsonaro, um governante de extrema direita com traços neofascistas, é interessante notar que passa a existir cada vez mais imagens do lado de fora da Petrobras de pessoas, não operários, não trabalhadores da indústria, mas de pessoas, de apoiadores do Bolsonaro defendendo intervenção militar. Por se tratar de uma empresa petrolífera considerada estratégica, inclusive para a soberania do país, simbolicamente as unidades da Petrobras passaram a ser ocupadas, em frente a essas unidades passaram a existir diversas ocupações, barracas, com grupos intervencionistas, que seria o quê? Grupos de pessoas que defendem o retorno da ditadura militar, de um regime militar para colocar ordem no país. Então,
já passa a ter esse traço de uma nova situação brasileira, né? Outro aspecto interessante, que também tem um fundamento político no filme, é a própria trilha sonora. Tanto aquela própria do filme, né, que são os trabalhadores ou cantando ou tocando instrumentos no intervalo do trabalho, porque para mim tem uma dimensão política e histórica. Hoje, dentro da Petrobras, a realidade é uma realidade de um trabalho muito mais precarizado, de um trabalho com um número de trabalhadores, de operários muito menor. Então, o espaço de lazer dentro da unidade, o relato geral dos trabalhadores é que ele, se não é inexistente, ele diminuiu bastante. Não se encontra, por exemplo, nas pesquisas que eu fiz mais recentemente, cenas como aquelas, né, em que existia um crescimento enorme no número de empregados da empresa. Outro aspecto também da trilha sonora do filme é a música Perder, que é do Ruspo, é de um músico que também é jornalista, é militante político, e ele desenvolveu o trabalho musical dele, os 2 CDs que ele já lançou, de forma independente e como parte de um processo, de uma experiência dele como jornalista no norte do país, em grandes construções como de Belo Monte, em conflitos de terra, e é um trabalho que também é feito de forma militante, como foi o meu filme. E é uma música que ela tem um tom leve, mas ao mesmo tempo melancólico, né? Inclusive no Brasil existe uma polêmica sobre o uso de trilha sonora no cinema, sobretudo nos documentários, até porque o Eduardo Coutinho, que é um mestre para todos nós, ele sempre foi contra o uso de trilha sonora, principalmente no final da sua carreira. Mas eu acredito que a trilha sonora ela é um recurso fílmico como qualquer outro, que geralmente não é questionado, né? O uso da câmera ou o recurso da montagem também são elementos que, digamos assim, eliminariam a áurea de pureza de um filme, né? Eu acho que é um recurso válido, legítimo, e eu penso que na segunda parte do filme a trilha sonora, ela de fato, ela tem essa intenção de acentuar o declínio da classe trabalhadora dentro da Petrobras, de uma situação inclusive mais geral de toda a classe trabalhadora brasileira. E eu acho que o que o filme também retrata um pouco é o quanto essas conquistas também não foram frágeis, o quanto não foi relativamente simples e rápido destruir tudo aquilo que houve de avanço. Existia uma espécie de sentimento de pleno emprego no Brasil, existia de fato uma facilidade desses trabalhadores pularem de uma empresa para outra e seguir trabalhando, mas a própria rotatividade é uma das principais características do trabalho precarizado no Brasil. Mas é evidente que hoje, no ano de 2020, com praticamente aí 2 anos de governo Bolsonaro, é inegável que a situação em que o país se encontra é muito mais grave, a situação da classe trabalhadora é muito mais crítica, e eu, enquanto jornalista, cineasta independente e também militante, espero que o filme nos ajude a refletir e a fazer também um balanço crítico sobre o que foram esses anos.